nós vamos continuar o nosso estudo sobre as análises espectrométricas, vendo a espectroscopia atômica. Eu trouxe aqui uma análise de caso de um trabalho que tem como objetivo o desenvolvimento de métodos para determinação de alguns metais em amostras de cerveja comerciais e artesanais. O tipo de analito que nós temos aqui, então, são átomos de metais que vão apresentar sinais em diferentes comprimentos de onda, por absorção ou por emissão de radiação eletromagnética. Como nós temos átomos, nós então vamos trabalhar com espectroscopia atômica. Lembrando um pouquinho do que é espectroscopia, ela está relacionada ao estudo da interação de substâncias com a radiação eletromagnética. Já a espectroscopia atômica vai se basear na absorção ou na emissão de luz pelos elementos de uma amostra, que nessa técnica de espectroscopia atômica se apresenta como átomos ou íons livres. Então, o que a gente tem aqui? Determinação de elementos e de sua concentração por meio de absorção ou emissão de radiação eletromagnética. As aplicações da espectroscopia atômica são bem variadas. Então, por exemplo, nós temos análises clínicas de sangue, de urina, análise forense com elementos tóxicos presentes em substâncias ou a presença de chumbo em projéteis, amostras ambientais, que são de metais em água, solo, rocha, alimentos e medicamentos, ou seja, presença e quantificação de substâncias para controle de qualidade de alimentos ou de medicamentos. E essa técnica de espectroscopia atômica, ela envolve dois tipos, né? A espectroscopia de absorção atômica, onde os átomos são identificados e quantificados pela energia que eles absorvem em determinado comprimento de onda, e a espectroscopia de emissão atômica, onde os átomos são identificados e quantificados pela energia eletromagnética que eles emitem em determinado comprimento de onda. Nos dois tipos de análise, a etapa inicial e a principal etapa de uma análise de espectroscopia atômica é a atomização da amostra, ou seja, a formação de átomos a partir dos analitos da amostra. Para a atomização da amostra, a substância ela pode estar na forma líquida ou sólida. Se tem uma substância na forma líquida, ela tem que ser nebulizada para se ter partículas bem fininhas do líquido. Depois, essa partícula ela vai ser vaporizada para separar as moléculas, e essas moléculas então vão ser dissociadas em átomos ou íons. Se você tem uma amostra sólida, essa amostra pode ir direto para a etapa de vaporização, formar moléculas, átomos ou íons. Esses átomos ou íons é que vão absorver ou emitir radiação eletromagnética para a análise por espectroscopia atômica. As vantagens dessa técnica: alta sensibilidade, capacidade de distinguir entre elementos em amostras complexas, uma vez que estamos trabalhando com átomos, análise multielementar, que é a análise simultânea de vários elementos na mesma amostra, então consigo analisar vários elementos de uma vez só e não um elemento por vez. E a identificação de substâncias com concentrações bem baixas, a nível de ppm ou ppb. Quando a gente fala de absorção atômica, só relembrando um pouquinho o que vimos na aula de introdução aos métodos espectrométricos, o átomo em contato com a radiação eletromagnética, no ultravioleta ou no visível, eles vão absorver essa energia e essa absorção da energia vai resultar em uma transição eletrônica. Ele vai para um nível mais alto de energia, né? Quando volta, ele então emite essa radiação. O comprimento de onda no qual o átomo realiza a transição eletrônica, ele pode ser medido pelo aparelho, pelo espectrofotômetro atômico.
e a concentração da amostra pode ser então quantificada. Nesse processo de absorção atômica, precisa então atomizar a amostra, como foi dito anteriormente. Em absorção atômica, o analito ele pode ser atomizado por duas formas, ou por chama ou por um forno aquecido eletricamente. Na atomização por chama, é uma atomização mais comum, ela já vem sendo utilizada há muito tempo. Nessa atomização, a amostra ela deve estar na forma de solução, então tem que se ter uma amostra líquida. E a radiação luminosa da chama, ela também pode interferir no valor de radiação. Então, quando se mede a radiação absorvida, pode-se ter ali uma influência da radiação da chama. Por isso, ela tem que ser, então, o valor da radiação da chama tem que ser subtraído na análise. Então, aqui a gente tem um esquema, né, da atomização por chama. A amostra, então, entra no aparelho e ela é nebulizada. Após ser nebulizada, né, na presença de um fluxo gasoso oxidante, ela vai ser, então, misturada para se ter uma amostra, uma representação maior de todo o analito da amostra. Após se misturar, essa amostra vai para a chama e é na chama que ocorre a atomização. Então, após a atomização, esses átomos vão interagir com a radiação eletromagnética de uma lâmpada de cátodo oco e essa radiação absorvida, a radiação que não foi absorvida, aliás, ela vai então entrar num monocromador e vai ser detectada. Na atomização por chama, a etapa mais crucial é a etapa de entrada da amostra na chama. Então, tem que se inserir a amostra numa região correta da chama para que se consiga atomizar melhor essa amostra. A região ideal para análise é a região interzonal. Na região interzonal, há uma predominância de átomos livres e ela apresenta uma temperatura máxima. Por isso, essa região é utilizada na espectroscopia, porque ela apresenta também uma absorvância máxima. Existe também a possibilidade de se atomizar a amostra por atomização eletrotérmica, que utiliza geralmente um tubo, um forno de grafite. Nessa atomização, ela é constituída por 3 etapas. A evaporação, onde se elimina o solvente quando se tem a amostra em solução, mas nesse caso também é possível analisar sólidos diretamente. Tem também a calcinação, que é para a eliminação da matriz, ou seja, das outras coisas que não se tem interesse, deixando somente o analito. E a atomização, que é a formação de átomos a temperaturas elevadas. Então, a gente tem aqui um forno, né? A radiação eletromagnética entra por aqui. Aqui dentro do forno tem-se a amostra que passou por todo esse processo, né? Esse forno tem um tubo de grafite, que é onde fica a amostra, e aquilo que não interagiu com a amostra vai sair e vai ser detectado pelo aparelho. Então, aqui tem um esquema de uma instrumentação de espectrofotometria atômica. A gente tem uma fonte de radiação. Essa fonte de radiação vai emitir radiação para a amostra que foi atomizada por chama ou forno de grafite. A radiação que não interagiu com a amostra, ou não foi absorvida pela amostra, vai sair e vai passar por um monocromador para selecionar o comprimento de onda em que a amostra está absorvendo e depois vai ser detectada no detector. A fonte de energia eletromagnética mais comum utilizadas em análise por absorção atômica é a lâmpada de cátodo oco. Esse tipo de lâmpada ela é composta por um anodo de tungstênio e de um cátodo cilíndrico selado em um tubo de vidro, que é preenchido por gases neônio e argônio. A interação desses gases com o cátodo vai gerar, então, a energia eletromagnética.
Após, então, a radiação eletromagnética passar pela amostra que foi atomizada e a radiação incidente, né, aquela que não foi absorvida pela amostra, ela vai, então, passar por um monocromador que vai selecionar, isolar a linha do espectro de energia selecionada para medida e vai, então, ir para um detector que vai detectar quanto dessa radiação não foi absorvida pela amostra e, com isso, transformar esse sinal numa relação com a quantidade de amostra de analito na minha amostra. A emissão atômica. Então, quando os átomos absorvem energia eletromagnética, como eu disse, realizam a transição eletrônica e quando volta, quando eles relaxam, eles liberam essa energia eletromagnética e surgem linhas espectrais, então, que aparecem na região do ultravioleta ou do visível. Esse tipo de emissão ele é muito conhecido como o teste de chama, onde a gente tem metais que em contato com a chama vão realizar a transição eletrônica e quando os elétrons voltam para o seu estado inicial, liberam energia eletromagnética na região do visível. Por isso se vê cores diferentes para cada tipo de metal. No processo de atomização da amostra para a emissão atômica, ele vai ocorrer principalmente, uma das principais técnicas é atomização por plasma indutivamente acoplado. Entre as vantagens dessa técnica está a baixa susceptibilidade a interferências químicas, que vai ser um resultado direto das altas temperaturas desse plasma, e o registro simultâneo de vários elementos, né? Ou seja, da análise multielementar. Então, aqui tem um esquema de um plasma indutivamente acoplado. Então, a fonte do plasma, geralmente, né, vem de 3 tubos de quartzo, onde se tem um fluxo de argônio, que esse fluxo de argônio, ele vai ser, então, ionizado. Essa ionização é iniciada por uma centelha. E quando os íons de argônio interagem com o campo magnético que tem aqui nesse tubo, né, que a gente chama de tocha, esse argônio vai então passar por esses caminhos anelares. E a resistência do argônio em passar por esses caminhos anelares vai gerar o aquecimento do plasma. Na instrumentação pelo plasma indutivamente acoplado, não é necessário utilizar uma fonte de radiação, porque o plasma já tem radiação suficiente para promover a excitação dos átomos. Então, o átomo é excitado no plasma e ele emite a radiação ali mesmo naquele local, sem precisar de uma outra fonte de radiação para essa excitação. E a detecção dessa radiação que é emitida pelos elementos, ela pode ocorrer de 2 formas, né? Ou ela pode ocorrer detectando vários elementos simultaneamente pela análise simultânea, ou se pode detectar um elemento, depois passa para outro elemento por análise sequencial. E aí vai depender do tipo de detector que se tem no instrumento. Aqui nós temos 2 exemplos de sinais analíticos, né? Um espectro de emissão. Então, notem que o espectro de emissão, ele apresenta vários sinais, justamente por essa característica de análise multielementar. Ele pode analisar vários elementos ou vários íons também desses elementos de uma vez só. Já o espectro de absorção vai apresentar menos sinais e vai ter um espectro com picos mais definidos. Bom, então essa foi a nossa aula sobre espectrometria atômica e na próxima aula nós vamos ver alguns métodos de espectrometria molecular. Nós vamos ver espectrofotometria na região do ultravioleta e visível e também na região do infravermelho. Até a próxima aula.